Nestor Felpe é graduado em Engenharia Industrial pela Universidade de Buenos Aires. Possui mestrado em Administração de Empresas pela Universidade del SEMA, também em Buenos Aires. Tem mais de 20 anos de experiência em cadeia de suprimentos, logística, compras e fabricação industrial, em toda a base internacional e global. Possui forte conhecimento de distribuição, entrega, aquisições, formas de envio, custos, terceirização, fornecimento internacional e atendimento ao cliente. Já ocupou o cargo de diretor executivo de Supply Chain da Philips, também diretor de logística da Avon, gerente de organização industrial da Procter & Gamble e atualmente está como diretor executivo de Supply Chain da Natura. Com vocês, Nestor Felpe. Obrigado. Tiro aqui, pode ser? Boa noite. Se alguém não entende, pode pedir perguntar, que o meu portunhol, tenho 15 anos do Brasil e ainda falo com sotaque. Certo? Combinado? Quem tem dúvida me pergunta. Então, só ampliando um pouquinho minha recente mudança na Natura, eu sou responsável da área de Customer Service ou distribuição, então desde a fábrica até a entrega ao cliente está dentro da minha área de responsabilidade e também tenho a responsabilidade de toda a área de inovação de supply chain. Então, assim, hoje eu vou falar muito da área de distribuição, mas podemos perguntar o que vocês queiram de outras áreas em termos de supply chain como inovação, que toca muito e atinge muito a 4.0. Aqui eu vou falar mais da logística e menos da indústria, mas a gente também tem um plano da indústria ter 4.0. Certo? Eu vou falar primeiro um pouquinho da apresentação da Natura e depois eu vou entrar direto na matéria. Então, eu não sei se todo mundo sabe, a Natura, o ano passado, ou 2 anos atrás, formou um grupo, que é Natura & Co. Essa companhia está formada por 3 companhias, a Natura, que é o que a gente vai falar especificamente, a Aesop, que é uma empresa australiana, e a Body Shop, que é uma recente aquisição faz 1 ano. Então, hoje, a Natura & Co. representa essas 3 companhias. Falando um pouco especificamente da Natura, a Natura se baseia basicamente em um marketing de marcas, e o valor da companhia em termos de sustentabilidade, etc, etc. Aí essa parte não vou falar de marketing, que não é minha especialidade. Em uma rede de relacionamento, a Natura tem 1.500.000 consultoras aqui no Brasil, e em total 1.800.000 com Latinoamérica. E a gente tem todo um comportamento, como falava, o valor da marca Natura, um comportamento corporativo. Dentro disso, a gente mide impacto ambiental, eu tenho metas de impacto ambiental, a gente tem 32 comunidades em Amazonas, sustenta 32 comunidades com 500 famílias, onde a gente extrai a semente para nossos produtos. O cupuaçu, o cuba, tem vários outros produtos que a gente está estudando para usar sustentavelmente dentro do Amazonas. Bom, falando de produtos e marcas, é um número conflictivo. Esse é um número corporativo 850. Em realidade, no meu CD eu tenho 2.000 SKUs. Por que a diferença? Porque quando corporativamente a gente fala 850 produtos, são produtos ativos. Mas quando você vai no CD, tem que trabalhar com produto ativo, descontinuado, e que ficou perdido por aí. Então, assim, a gente tem uma complexidade enorme gerenciando mais ou menos 2.000 SKUs. 10 categorias, 29 subcategorias. Todo ano, 30% do portfólio é renovado. Eu não sei se vocês perceberam, a gente se divide em 21 ciclos, que são 21 revistas, e dada a necessidade da venda direta, todo o tempo você tem que renovar. Falamos recentemente do essencial. Uma renovação é criar linhas do essencial. Então, uma renovação não necessariamente é criar um produto novo, mas isso traz uma complexidade porque toda a cadeia de supply chain se tem que adaptar a esse novo produto, seja por formato, seja por características especiais.
Então, assim, é uma grande complexidade ter uma renovação, ou seja, que cada 3 anos a gente tem um produto novo. Então, isso é um desafio enorme dentro da nossa cadeia de supply chain. Isso a gente faz através de uma inovação aberta com parceiros, e aí o índice que a gente tem de inovação de 65%, que reflete um pouco o que eu falei. Eu falei um pouco antes, 1.800.000 consultoras. A Natura também tem uma estratégia de multicanal, que trouxe bastante complexidade, em sentido da cadeia logística, porque hoje a gente tem consultoras, que é o que historicamente a venda que a gente chama porta a porta, consumidores com e-commerce. Então, hoje tem 100 milhões de consumidores via e-commerce. Tem varejo, a gente está em Pharma, está em Drogasil com a linha Soul. Tem lojas próprias, acho que, não sei se vai estar aqui o número, aí está, 38 lojas próprias que a gente tem que abastecer. E tem 200 lojas de franquias. Quando a consultora, durante anos, a Natura lutou contra as lojas de consultoras, porque nossa venda essencialmente era porta a porta. A partir do momento que a gente entrou no multicanal, entendeu que essas lojas deveriam ser oficializadas. Então, se criou franquias para consultoras de grande volume, e hoje você vai ver, quizás alguém viu, se chama Aqui Tem Natura. Então, a loja sigue mantendo o nome da consultora, da pessoa que física que está, ou jurídica que está na loja, mas se coloca logo Aqui Tem Natura. Então, essa foi uma loja que foi ajornada por Natura. Como falei antes, 18 revistas por ano. Quem conhece aqui Natura? Alguma família vende? Pai, mãe? Só um? 2, 3, 4. Puta, pouco. Tem oportunidade aqui, hein? Beleza. 60 milhões de cópias de revistas, 850 que hoje já falamos. Tem 100 milhões de pontos de venda. A gente entrega para 3.800 drogadias. 330 hoteles, também tem uma linha de hoteleria, que são os produtos mini. Falei de 100, em realidade já são 200 lojas, e o número, não recuerdo se é atualizado, de lojas próprias Natura. Então, se você vai num shopping, há 5 anos atrás a gente não tinha loja própria por meio da venda direta, hoje tem loja própria na maioria dos shoppings, Shopping Eldorado, Iguatemi, você vai encontrar uma loja da Natura. Falando de comportamento corporativo, eu tinha falado um pouco, mas assim, a gente é 100% carbono neutro de 2007, 81% da fórmula está baseada em vegetais, em plantas. Como falava antes na reunião prévia, o nosso álcool de perfumes é feito com álcool vegetal. A gente não usa álcool mineral, e é muito mais barato o álcool mineral que o álcool vegetal. Não faz teste em animais desde 2006, 100%, aí eu estava falando, 100% do álcool orgânico na perfumeria. Utilização de refills desde o ano 83, realmente era maluco, naquele ano ninguém pensava em sustentabilidade. Nós temos um P&L desde 2016 ambiental, e aí o que falei antes, o bônus dos executivos é cobrado com indicador de CO2. Então, assim, eu sou cobrado a redução de CO2. Portanto, eu faço cabotagem para abastecer os CDs que estão no norte. E é um inferno. Se você conhece melhor que o Brasil, fazer cabotagem para chegar a Belém é um inferno. Ferrocarril não conseguimos usar ainda, mas a gente está sempre buscando a oportunidade de reduzir CO2, certo? Então, é uma búsqueda incessante de reduzir custo e reduzir CO2. A energia na manufatura é 100% de fontes renováveis e por aí vai. Falando também do comportamento que falei um pouco, anticipei antes, nós temos 26% de plástico verde dentro de nossos produtos, 21% das embalagens são ecoeficientes, não usamos parabenos, eu falei 34 comunidades fornecedoras em Amazonas, que basicamente entregam a semente ou entregam óleo, 5.300 famílias, 26 ingredientes da biodiversidade, e a divisão de benefícios e pagamentos para uso de conhecimento tradicional e patrimônio genético desde 2004. Ou seja, existe um compromisso muito forte com o aspecto social, além de ter um aspecto ambiental, com o aspecto social. Falando dos comportamento corporativo, temos 4.4 bi distribuídos para as consultoras. A gente mide o IDH da consultora para ver se ela evoluciona, tem um avanço de 2014 a 2017. A gente tem uma linha de Crer para Ver. A linha de Crer para Ver é uma linha que a gente tem 2 ou 3 páginas dentro da revista, que 100% do que a gente vende
é doado para fundos, tem uma ONG da Natura que sustenta escolas, entidades, etcétera, etcétera. Então, 100% do Cree para Ver, e as consultoras estão super engajadas. Existe uma competição de quem vende mais Cree para Ver e super engajadas em vender esses produtos, que são basicamente canecas, coisas de estudo, lápis, cadernos, etc. Então, 90.000 consultoras y miembros de familias están involucradas en esa iniciativa de educación y el Movimiento Natura tiene 70 proyectos sociales bancados por ese Cree para Ver y tiene un impacto de 60.000 personas. Bom, falando de comportamento corporativo, también tiene a parte de diversidad. Entonces, a gente tem 62% de nuestros colaboradores que son mulheres, 55 están los gerentes, 33 de nuestros gerentes senior, e tem um comprometimento de 50%. A gente está fudido, mas tudo bem. Eu já estava colocando uma saia, mas não deixaram. 6,2% dos colaboradores do Brasil estão com deficiência física, o que a gente chama PCD, e no centro de distribuição de São Paulo, a gente tem 18%. E esse número vai seguir aumentando. Este ano a gente tem o primeiro cadeirante dentro de um centro de distribuição. Então tem uma área que vocês vão ver que é de conferência. Cuando un pedido sale errado, va para un área donde tiene que conferir a caixa. Y a gente preparó esas estaciones para tener cadeirantes en esas estaciones. Entonces, la idea nuestra es llegar a tener más o menos unos 30 o 40% do CD con PCD, na medida que a gente consiga avanzar en ese sentido. Por lo menos no CD São Paulo, que es el cara más automatizado. Como falei, las marcas son Aesop, Natura y Body Shop. Y ahí vamos a hablar un poco de la ubicación física. Entonces, Natura básicamente está en Latinoamérica, México, y tiene lojas en Estados Unidos, tiene 2, y tiene 2 en Francia, en París. Entonces, básicamente, Natura tiene, por eso también a compra estratégica de Body Shop, tiene mucha injerencia en Latinoamérica y poco en el resto del mundo. En total, el grupo tiene 3.200 stores. Cuando você fala de Aesop y a Body Shop, son empresas que no son de venta directa, son empresas de retail. Por eso a gente ganó, está en 5 continentes, 72 países, y en total el grupo tiene 18.000 colaboradores. Falando de Natura, a Natura está en 8 países, 6.500 colaboradores, 1.800.000 consultoras, 100 millones de clientes, 3,5 millones de clientes online y las 36 lojas que falamos. ¿Cuáles son nuestros sites? Tenemos la fábrica en Cajamar, que en realidad son 4 fábricas en un mismo site, que es la fábrica de perfumería, la fábrica de... Está errado, son 3. Fábrica de perfumería, lo que se llama viscoso, que son las cremas, y fábrica de maquillaje. A gente tem uma fábrica em Belém do Pará, que é a fábrica de sabonetes. Então, 80% dos sabonetes que são feitos com noodle vegetal e com ingredientes da Amazonas. Então, você tem o sabonete de cacau, o sabonete de ucuba, feito lá na Amazonas. Então, essa fábrica, inclusive, vocês podem ver que a fábrica tem coletores de água de chuva. Não sei onde era aqui que falaram. Aqui. Isso aí. A gente tem o que a gente chama o NASP, que é o Núcleo de Atendimento São Paulo, que é onde eu estou fisicamente, que é toda a área de vendas e toda a área de distribuição, que é a área de Natura Cosméticos. E tem a área de logística fora do Brasil, que são os 14 CDs, 8 em Latinoamérica e o resto aqui no Brasil. Provavelmente aqui a gente vai ter um mapa. Então, assim, falando especificamente de Brasil, a gente tem um hub com 90.000 posições em Itupeva. Esse hub é onde a gente fabrica em Cajamar e no Ecoparque e movimenta todo o estoque de produto acabado para esse hub. É um hub totalmente automatizado, vocês vão ver, eu trouxe um vídeo, vão ver o vídeo. Trabalham mais ou menos, para um armazém de 90.000, trabalham mais ou menos 70 pessoas. Não tem, por assim dizer, movimento de caixas, todo o movimento de caixas é automatizado dentro do CD. Então, praticamente, eu entro com pallet e o CD manipula as caixas e faz o picking para entregar para os CDs. Então, esse hub que está em Itupeva abastece os 8 CDs, os 8 centros de distribuição. E desde o centro de distribuição, eu tenho 178 filiales. As filiales, provavelmente, não sei se vocês, quando estão estudando, chama cross-docking, onde eu chego com um veículo maior e tem caminhonetas esperando para entregar porta a porta produto. Então, por isso, eu preciso de uma plataforma de muita filial para poder chegar. Supongamos que eu tenho um CD em São Paulo
e eu tenho uma filial em Campinas. Então eu chego com um veículo maior para Campinas e a partir de aí, em Campinas, entrego com pequenos veículos para recorrer todos os barrios de Campinas, certo? Toda essa operação, eu chamava um pouco a atenção de, quando a gente vê um centro de distribuição da Unilever, da Nestlé, bom, vamos falar de onde eu trabalhei, para não gerar conflito. Na Philips, na Clorox, basicamente você atende supermercados. Quando você atende supermercados, você tem uma logística que atende, provavelmente para um Carrefour, pallet completo. Então, assim como sai da fábrica, você vai, entrega e carga, obviamente que vai levar para um centro de distribuição, carga num caminhão e manda direto. E normalmente, por exemplo, quando vende para um Carrefour, você vende uma carreta com 48 pallets. Aí você vai num pequeno varejo e tem que separar por caixas. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é separar 5 caixas para o varejista, vamos supor, para ir na Santa Efigênia, Philips. Então, vendo para Carrefour uma carreta completa de lâmpadas. E para Santa Efigênia eu mando uma caminhoneta com 200 caixas de lâmpadas, mas não abro a caixa. Jamais, certo? E aí, o que a gente tem na Natura, a gente tem 1,5 milhão de consultoras. 1,5 milhão de consultoras que tem um pedido mínimo de R$200. E ela pode pedir o que ela quer. Então, normalmente, nosso promédio é entre 27 e 30 produtos. Então, eu tenho uma caixa onde tenho que colocar 27 a 30 produtos diferentes. E isso, para mim, é uma grande fábrica. Eu falava para os professores que minha mãe não entende. Já expliquei, minha mãe é costureira. Não, bom, é professora de corte e confecção. Não vou falar para ela costureira, que se ofende. Mas eu falo para ela que a gente tem uma fábrica, tu filho tem uma fábrica de distribuição. Ela me pergunta, mas faz alguma coisa lá dentro? Fabrica algo? Não, fabricar não fabrica. Ela coloca 30 produtos dentro da caixa. Então, filho, não fabrica nada. Mas tem uma enorme complexidade. Acho que vocês entendem que tem uma enorme complexidade. Quando chega nessa enorme complexidade, tudo o que a gente está falando aqui faz sentido. Porque você tem, primeiro, grandes centros de distribuição com equipamentos. Assim, o CD São Paulo, não pode contar para ninguém, mas é um investimento de 150 milhões de reais. Então, tem baita automação lá dentro. Então, você tem que ter IoT. Tem que saber esses equipamentos quando param. Um CD não pode parar. Então, você tem que saber os sensores dos equipamentos, do motor, se ele está rodando bem, se não está rodando bem. A gente tem uma série de carrinhos que abastecem as linhas automaticamente, e se isso trava, para completamente o CD. Então, assim, eu tenho 80 mil pedidos por dia. Se eu paro 2 horas o CD, deixei 3 mil pedidos para trás. Quando a gente fala de Big Data, quando a gente fala de CO2, a gente precisa medir isso em tempo real. Não dá para você esperar a fim de mês e ver se deu ou não deu CO2, certo? Quando a gente fala de serviço, eu tenho um relatório todo dia de efetividade. Efetividade é meu compromisso de entrega com a consultora. Então, não dá para você esperar a fim de mês saber se a efetividade deu certo ou não deu certo. E tem também o insucesso de entrega. Então, eu tenho que gerenciar o insucesso de entrega. Eu falo que a logística 4.0, nesse caso, é o tracking. E cada vez há modelos mais sofisticados de tracking, para você poder saber aonde exatamente está tu veículo, se tuvo um engarrafamento nesse lugar, se eu mudo de ruta. Então, isso é, em essência, é a logística, o 4.0 de você tomar ação em tempo real. E quanto mais eu tenha essas informações e eu tenha inteligência artificial dentro do Big Data, decisões melhores vou tomar. Ninguém diz que vai reemplazar o ser humano, porque o ser humano que tem criatividade. Mas decisões rutinárias eu consigo tomar com inteligência artificial. Se eu sei que sempre tem lá trânsito para entregar, ou sei que normalmente, por exemplo, uma das coisas que está haciendo com tracking, eu estou vendo geolocalização. E eu consigo saber se o motorista ou o entregador está entregando na casa da consultora, porque normalmente a vezes entrega na vecina. E eu não sei isso. E aí, se troco de um entregador, eu tenho um problema, porque já está acostumado a entregar na vecina. Então, virou por default entregar do lado, porque a pessoa trabalha. Se eu não tenho essa informação no meu sistema, eu vou fracassar. Eu acho que com a geolocalização, sabendo, porque é muito difícil coletar isso com o motorista, porque também ele nem quer compartilhar essa informação. Então, eu tenho que capturar informação em tempo real do que está acontecendo no campo, certo? Aí, primeiro, começando na fábrica. Então, assim, temos a fábrica tem uma carreta que carga em 15 minutos, é uma carreta que a gente chama Ancra, que é o projeto onde a gente tem uma carreta
dentro do centro de distribuição da fábrica, ou do armazém da fábrica. Quando a carreta chega, se conecta a essa estrutura, e tem uma estrutura similar dentro da carreta. Então, em 15 minutos, os 48 pallets entram dentro da carreta. E essa carreta faz o circuito, depois acho que vão ver no vídeo, de 40 quilômetros até o hub. O hub tem o mesmo circuito, e como o hub tem um armazém vertical e tem um shipping buffer de caixas, ele recebe o pallet automaticamente e aloca automaticamente dentro do armazém. Se o pallet é para ser um pallet completo, vai para o armazém vertical. Se é um pallet misto, ele vai para o shipping buffer para abrir a pallet e eu guardo caixas automaticamente lá dentro. Uma vez que eu tenho esse estoque aqui, aí eu tenho o pedido do centro de distribuição. Quando eu tenho o pedido dos 8 centros de distribuição, eu separo aqui, e aí o CD começa a tirar as caixas, e por uma questão de custo, a gente manda para o CD mais longe carga batida. Então ele seleciona a carga, tem um programa onde ele vê o peso, porque também é importante o peso nos eixos do caminhão, então coloca carga mais liviana no início e mais pesada no meio, e começa a carregar os veículos que vão. Todos os dias saem mais ou menos 30 carretas para todos os CDs. Quando é estratégia de Natal, ele chega a 50 carretas por dia. Então o CD tem a capacidade de carregar 50 carretas para cada um dos CDs. Aqui está o exemplo do CD São Paulo. No caso do CD São Paulo, que está perto, usa a mesma tecnologia aqui, que é a carreta Ancra, que carga automaticamente. Aliás, o CD São Paulo é um CD que não tem estoque. Ele tem horas de estoque. Por quê? Porque é um CD onde a gente praticamente não usa paleteira para mover produto. Ele entra automaticamente na linha de picking, abastece a linha de picking e sai diretamente para as transportadoras. Se eu tivesse estoque lá dentro, eu teria que fazer manipuleo de estoque. Então a gente decidiu ter o estoque do CD São Paulo aqui. Então quando uma consultora capta pedido, ele capta aqui. O estoque está aqui. Em função da puxada que eu tenho aqui de captar, eu vou transferindo esse estoque e eu transfiro em 3 horas. Então, praticamente aqui eu tenho menos de um dia de estoque. Certo? E aí, por isso a importância desse circuito. Então, basicamente, esse circuito. Eu aqui tenho um circuito de devolução. Se eu tenho devolução de CDs ou do CD São Paulo, aí eu devolvo para a fábrica. Algum produto que está danificado, algum produto que não vendeu, eu tenho um circuito de devolução. Então, esse é um pouco o circuito logístico que a gente tem dentro da Natura, por lo menos dentro do Brasil. No caso de Latinoamérica é muito similar, só que não é tão automatizado. Eu abasteço 40% a 50% da produção de Latinoamérica é feita em Brasil. Eu abasteço do hub, tenho também toda a parte de exportação, cargo containers ou carretas e eu mando para os CDs que estão na Argentina, que estão no México, na Colômbia, etc, etc. Falando do hub, a característica do hub, tem 35.000 metros, como falei, 90.000 pallets, 90.000 posições, 13 corredores ou 13 elevadores. Não sei se todo mundo sabe, quando tem um armazém vertical, o bichinho que vai caminhando no meio do armazém vertical é elevador, então 13 corredores dentro do armazém. 35.000 posições de caixa, o estoque que falei de caixa, então assim eu consigo estocar caixas independentemente dos pallets. Tem 2 robôs paletizadores e 2 robôs paletizadores, então quando eu recebo, consigo paletizar, quando recebo de um terceiro, por exemplo, ou consigo despaletizar quando preciso desmontar um pallet para mandar poucas caixas para um CD. Aí a parte do pallet vai para a área de estoque de caixas. A carreta automática que mencionei, tem as esteiras telescópicas para carregar granel, então o CD praticamente leva a caixa até a ponta da carreta, tirando todo o movimento manual, e o único movimento manual é a pessoa que está colocando a caixa na carreta quando é para fora. E, bom, como sempre, nós temos, isso que Natura não é Argentina, somos o primeiro hub do mundo que tem picking de pallet e caixa integrado automático, certo? E isso que não são argentinos, são brasileiros, mas é o primeiro que tem esse tipo de integração dentro de um hub. Quais foram os resultados que a gente alcançou com essa automatização? Tem 1/3 do que tendría un almacén común, o sea, para 90.000 posiciones tener 35.000 cuadrados, por lo menos debería tener 3 veces más. Tengo una reducción de 72% de la mano de obra. A gente tenía almacenaje externa, terminó con almacenaje externa. A expedición no tem conferência, normalmente en un área de pic, de área de abastecimiento, você tem no final da linha uma conferência, ou famosos conferentes que vêm
qué producto você está embarcando para ese CD o para ese cliente. Como o CD está completamente automatizado, ele escanea cada caixa que sai na linha para carregar no caminhão. Então a conferência é totalmente automática. Eu não preciso ter um cara olhando que caixa foi para cada lugar, porque isso é completamente automático. Opa. Carga, descarga, carreta autônoma, entre 3 minutos, acho que já zerou, são 15 minutos. Atendimento do CD em 3 horas, a pedido de entrega, foi o que falei do CD São Paulo. Eu consigo entregar produto no CD São Paulo desde o hub em 3 horas, e aí não preciso ter estoque no CD São Paulo. Aqui tem o vídeo, não sei se querem passar o vídeo agora ou passar no final. Com uma área construída de 35 mil metros quadrados e capacidade de armazenar 3.600.000 caixas, o Hub recebe por dia cerca de 20 carretas provenientes de suas fábricas próprias e terceiristas. Para o transporte dos produtos acabados provenientes das fábricas próprias, situadas a 40 quilômetros do Hub, uma carreta automática foi desenvolvida especialmente para a Natura. Essa carreta permite levar até 48 pallets simultaneamente e descarregá-los de forma 100% automática em até 5 minutos. Quando os pallets chegam, passam por uma estação de controle, onde é verificado através de sensores se o pallet e a unidade de carga estão em perfeitas condições para serem armazenados. Após essa checagem, os pallets são direcionados para o armazém vertical. Esse armazém tem uma capacidade de 90.000 posições de armazenagem e é equipado com 13 transelevadores, que além de movimentarem os pallets de forma completamente automática, garantem uma elevada eficiência energética do processo. Uma vez que os pallets são retirados do armazém vertical, eles podem ir tanto para a área de expedição quanto para a área de despaletização, dependendo da quantidade solicitada pelos centros de distribuição. Quando o pallet é despaletizado, as caixas são enviadas para o inovador sistema Navette, que armazena e organiza os mais de 1.000 produtos diferentes da Natura, permitindo a montagem robotizada de pallets mistos, contendo os produtos e quantidades exatas solicitadas. Todo o Hub é gerenciado pelo software logístico Vamas, que controla e otimiza todos os processos operacionais. Para atender o centro de distribuição em São Paulo, situado a 70 quilômetros do Hub, o envio das cargas também é feito através de uma carreta automática, garantindo a qualidade e a agilidade no processo de expedição. Gostaram? É mais fácil que o gringo explicando. O vídeo é mais fácil. Já entenderam mais fácil que tudo o que eu expliquei, certo? Não? Preferem que eu explique? Estão dormindo? Acordem, gente. Beleza. Então, a gente tem 8 CDs. O CD mais sofisticado, aquele que representa a logística 4.0, é o CD São Paulo. Então, vou falar um pouco do CD São Paulo e também vai haver um vídeo, espero que não trave. Os outros CDs têm tecnologia similar, mas não tem toda a tecnologia que tem o CD São Paulo. Mas, volto a repetir, todo CD que a gente tem uma estrutura enorme para colocar 30 produtos em uma caixa. Então, assim, é uma estrutura que tem um investimento alto e precisa uma tecnologia de estar o tempo todo funcionando. Não é você ter uma paleteira e pode ter 5 paleteiras, quebrou uma e vai colocar outra, certo? Então, falando do CD São Paulo, ele foi construído em 26.000 metros quadrados, tem um estoque de 3 dias. Eu acho que hoje a gente trabalha com menos estoque, porque no início a gente demorava 9 horas para chegar ao CD. Então, o medo também fazia muito efeito aqui. Hoje a gente trabalha com um dia. Tem 74.000 posições de caixa no armazém de caixas, mas em 5 corredores de mini-load, ou seja, todo automatizado. A gente tem, se você visita no CD São Paulo, ou alguém visitou, tem uns racks fixos, que a gente tem, via as dúvidas, ou alguma coisa promocional, que vai haver uma mala profissional, aí eu tenho um estoque físico manual.
mas toda a operação chegou o pallet, entrou dentro da máquina e a máquina vai triturar ele até sair a caixa com 32 itens. Recibimiento automático de 48 pallets en 5 minutos, expedición automática de 2 robots paleterizados, shipping buffer. O shipping buffer é o mesmo que falamos lá no CD, é o estoque de caixas. Esse cara aqui não tem estoque de pallet, só tem estoque de caixas. Então ele guarda a caixa em uma posição e vai abastecendo a linha de picking na medida que a linha de picking precisa caixas. Outra coisa interessante, que não sei se vai estar aqui, mas que eu estava em planejamento e dava muito dor de cabeça, este CD tem mais ou menos uns 4 anos. Cada vez que você vai ver a linha de picking, basicamente no pick to light, que é quando se prendem luzes, ele tem um produto aqui em sempre, é como se fosse um supermercado. E ele vai prender a luz e vai falar 2 produtos disso, 1 produto disso. E ele vai colocando na caixa. Quando ele dá ok, a caixa sai e vai vir outra. Quando a caixa que vem do estoque acaba, o sistema vai falar para ele, essa caixa acabou. E o operador vai ver que dentro da caixa tem um produto. O que ele vai fazer? Alguém se anima a responder? Nada. Nada. Não, ele ajusta inventário. Então ele ajusta inventário online. Esse CD não tem inventário rotativo. Quando iniciou esse CD, eu estava em planejamento, não estava nesta posição. E o operário, o operador, ele ajustava e errava. Em vez de ajustar 1, colocava 10. E eu falava, cara, vocês colocaram um equipamento austríaco para operador brasileiro, ele não vai entender isso. E hoje funciona. Hoje ele foi treinado, quando ele vê normalmente o que vai acontecer? Ou sobra um produto ou falta um produto. Seja porque a fábrica ou porque alguma coisa aconteceu, aí ele ajusta o inventário online. Então, o ajuste de inventário é no momento que acaba uma caixa. Quando acaba uma caixa, ele fala assim, acabou, confirma, com o qual está confirmando a realidade do inventário. Certo? Isso é muito bacana. A tecnologia diferente de pick tem iframe, a gente vai ver o iframe, esse abastecimento automático. As empresas de cigarro têm muito isso, porque tem que ter um formato estándar. Então, tem um sensor no início, e ele determina o que tem que ser piqueado, abre as garras que tem no final e cai. O que a gente falou do pick by light, foi o que comentei, o pick to touch é quando tenho baixo giro, o produto vem hacia mim e eu tenho vários clientes aqui. Então, eu vou retirar produto de uma caixa que tem muito baixo giro e eu vou colocar em cada um dos clientes que só pediu esse produto. Então, vamos suponer, tem um produto que é um batom verde, certo? Ninguém compra batom verde, mas tem 5 consultoras que compraram. Esse cara eu vou fazer um pick to touch. E tem os paper dispenser. Como eu tenho revistas e eu mando a revista antecipadamente, eu tenho dispensadores automáticos de revistas, onde abasteço, em vez de fazer o picking manual da revista, abasteço automático. No final da linha, a gente, quando começou a criar o e-commerce, este tipo de tecnologia não estava adaptado para e-commerce. E se você vai ver quem faz e-commerce hoje, ele faz e-commerce na mão. Aí a gente tem toda essa tecnologia, não podia deixar de usar a tecnologia. Então, como a gente conseguiu entrar o e-commerce 3, 4 anos atrás? A gente engana o sistema, porque ele está preparado para trabalhar com caixas de 20 itens. Se eu coloco uma caixa com um item, eu vou colocar muitas mais caixas dentro do centro de distribuição e ele vai travar. Então, eu junto 5 pedidos, ou 6, ou 7, ou 8, ou 25 se for um perfume. Mas normalmente tem uma mix, tem gente que pede um perfume, tem gente que pede 3 batons e 2 cremas. Então, junto 6 pedidos. E ele passa dentro da linha de picking juntos os 6 pedidos. Então, para a linha de picking, parece que for uma consultora. Só que no final, tenho que fazer um processo que a gente chama batch picking. Eu tenho que separar os 6. E isso é mais barato que eu fazer tudo manual. Então, esse processo de batch picking que foi criado é o que a gente fala o fraccionamento do e-commerce. E esse se vê muito alterado no Black Friday. No Black Friday, a gente tem, em cada CD, entre 15 ou 20 estações de batch picking, para poder escoar. E isso também nos faz pensar que provavelmente temos que evolucionar nessa tecnologia, porque essa tecnologia, ao tamanho que estamos hoje, está ficando esgotada. Os WMS Umbamas, como falamos na solução da Schaefer, o CDS inclusivo em posto para cadeirantes, interface com sistema, estações. Uma coisa que estava vendo hoje, eu lembrei, todas nossas empiladeiras, as poucas que tem lá, que movem alguma coisa, eles têm luzes. Então, isso sirve para as pessoas que têm problema auditivo. Então, a gente prepara todo o CD para cada uma das instâncias que a gente tem
de potencial PCD para poder ter inclusão total. E a última inclusão que a gente fez foi o cadeirante. Tem gestão individual de performance, eu tenho um crachá aqui, não vou tirar agora, então cada vez que eu chego numa estação, eu preencho, coloco o código de barras, e aí sabe que é o Néstor que está piqueando, e ele, mesmo que eu troque de estação, eu vou saber quem é o cara que estuvo piqueando nessa estação. Então eu tenho um controle online de performance de cada indivíduo, para cada estação. Então eu controlo a estação e controlo o indivíduo. Bom, podemos fazer pique antecipado e tenho total rastreabilidade de lote. Então, nunca tive um recall na natura, mas tenho um problema, ou um potencial recall, eu sei dentro do CD a que consultora mandei cada lote, porque ele tem um controle de lote dentro do sistema de controle do BAMAS, que falamos aqui. Então, tenho total rastreabilidade. Eu não tenho isso em todos os CDs. É uma coisa que a gente quer ter em todos os CDs. Os CDs mais antigos não têm isso. Então, isso é super importante para poder ter rastreabilidade total do produto. Quais foram os resultados do CD São Paulo? O CD São Paulo teve uma redução de 50% de mão de obra, redução de 120% do volume de tarja vermelha. O tarja vermelha, quando vocês em e-commerce fazem um pedido e eu confirmo, quer dizer que eu estou vendo o estoque está no CD. E aí eu falo, pode comprar, porque senão deveria falar, não, esse é stock out. Se eu confirmo o pedido para vocês e chego no CD e eu não tenho, por desconfiabilidade de inventário, a gente chama tarja vermelha. É o maior dor que tem um consumidor, porque eu falei, eu comprei aquele batom, por que não me vino aquele batom? Porque deu tarja vermelha. Aquela situação que eu falei do estoque, que a gente conseguiu que os operadores brasileiros pensaram como austríacos, a gente tem hoje 100% de acuracidade, ou 99,99% de acuracidade. Por lo tanto, eu nunca tenho, ou tenho muito baixo, a tarja. Se você pediu, eu vou entregar, por lo menos nesse CD. Na maioria dos CDs a gente baixou muito a tarja, mas nesse CD a acuracidade é espetacular. Redução de 32% do total de ajuste de inventário, obviamente, como a gente falou do stockout. Aumento de 48% da produtividade de itens hora-home. 70% da entrega realizada hasta 48 horas, e agora estamos reduzindo porque começamos o turno-noite. Então, esse CD antes não operava no turno-noite. Este ano, como temos uma estratégia de estudo de malha e fechamos um CD, já está trabalhando no turno-noite, então eu estou entregando em 24 horas ou menos de um dia. A duração CD é 0,9 dias, em 2 turnos, agora já está em 3 turnos. A efetividade de atendimento é 99%, ou seja, o compromisso que tive com a consultora, 99% dos casos eu entrego, é aquele indicador que eu falei que saco do tracking, e eu vejo todo dia. Custo total de separação é o melhor de todos os CDs, obviamente, tem um investimento dos infernos. Gestão de performance individual com prêmio atrelado a resultados, melhor engajamento dentro dos times de operação na Natura, e 18% de pessoas com deficiência trabalhando na operação. E tem um vídeo. Há aproximadamente 20 anos, a Natura tem escolhido a SSI Schaefer, maior fornecedora de soluções intralogísticas do mundo, para levar inovação e sustentabilidade aos seus processos logísticos. Como no caso do CD São Paulo, o maior centro de distribuição da empresa, localizado na capital paulista. Assim que entram no centro de distribuição, as cargas são automaticamente destampadas, despaletizadas e enviadas através de conveyors para suas posições de armazenagem. Mercadorias de alto e médio giro são estocadas no sistema Minload, o qual é usado para reabastecer o Wayframe e as estações Pick by Light. Já os produtos de baixo giro são enviados para os 15 módulos de carrossel, os quais alimentam as 2 estações Pick to Tote. O peso das caixas é verificado em diversos pontos do sistema de transporte. Quando um erro é detectado ou uma checagem é predeterminada pela Natura, a caixa é direcionada para uma das estações de verificação, que foram planejadas e construídas para pessoas com deficiência física e motora. Assim que a caixa de pedido é finalizada, ela é armazenada em um pulmão de carrosséis. Esse pulmão retém as caixas até que toda a rota de expedição esteja coletada e pronta para ser despachada. As caixas são automaticamente retiradas do sistema, fechadas e enviadas tanto a granel, para entregas na cidade de São Paulo, quanto em pallets, montados por meio de robôs paletizadores, para entregas fora da capital. O CD São Paulo também está preparado para separar e enviar pedidos da Rede Natura e-commerce,
Depois da separação, as caixas de pedidos desse setor vão para uma das estações de trabalho para serem preparadas e entregues diretamente ao cliente final. Vale lembrar que esse centro aqui foi o primeiro local da Natura que começamos a usar um WMS descentralizado. A gente fugiu do nosso WMS padrão SAP e aqui colocamos o VAMAS, que é o que gerencia tudo isso, conversando diretamente com o SAP. Hoje posso dizer que o Zé São Paulo é um grande sucesso em tudo que faz. Acho que o que nos levou a isso foi uma grande parceria entre a Natura e a Schaefer, com um grande envolvimento desde o alto escalão até lá, até a pessoa que opera. Todo mundo se juntou, a operação, projetos, os projetistas de lá, nós do projeto aqui. Acho que é um projeto feliz hoje devido à parceria. A SSI Schaefer tem orgulho por fazer parte da rede de relacionamento da Natura e de contribuir para o desenvolvimento sustentável de seus negócios. Então, deixa-te comentar, eu sempre comento isso, eu não quero tirar o Ángel do vídeo. O Ángel, hasta hace 1 ano e meio, ele está como consultor na Natura, mas ele se aposentou. E eu ocupei a posição dele. Mas ele foi o cara que implementou todos esses projetos. Ele é nosso diretor de inovação logística. E hoje a posição mudou para inovação supply chain. Mas é um reconhecimento para ele, e não esquecer que ele foi o cara que fez. Eu estou aqui faz 1 ano. E outra coisa importante, toda essa tecnologia, eu não sei se tem alguma coisa mais aqui. Ah, beleza. Eu vou falar isso, eu não sabia que estava aqui. Essa tecnologia que a gente vê, não necessariamente nos leva ao 4.0, porque eu posso ter equipamentos automatizados, mas é que eu não consigo reagir em termos de tempo real. Quando eu falo da performance de cada operador, é ter uma informação em tempo real de qual é a minha produtividade. E se essa informação não está em tempo real, beleza, eu tenho um centro automatizado, mas eu não saco proveito máximo. Por isso a importância da logística 4.0. Então, assim, um pouco aqui o que falo é que todas as informações que a gente está vendo e processando, eles estão no dashboard que o operador vê. E uma grande ambição que eu tenho... Bom, primeiro, alguém percebeu no vídeo, a ver se vocês perceberam, que tenham pallets dentro do CD? Quem percebeu? Alguém percebeu? Levanta a mão. Gente, isso é um pouco de novo, hein? Ninguém viu que tinha pallets aí no meio? Ninguém viu que eu sou mentiroso? Não? Então, assim, realmente o CD tinha pallets no meio. Tem uma operação de mass picking, mas existia uma crença de que tinha que ter mais estoque, de que tinha que ter pallet. Tinha casos que, eu mandei fora do Ankara porque deu um problema, ou porque deu não sei o quê. Eu estou, o Luiz, que tem que agradecer o Luiz que está aqui hoje, ele pode contar que eu fiquei uma guerra enorme contra a minha operação, de que eu não quero ver pallets no meio do CD. O CD não foi construído para ter pallets no meio. E se tem pallet no meio, está errado. Mas todo mundo achava normal. E por que falou isso? Porque você termina uma grande tecnologia, termina estragando lá. Porque começa na operação e começa naquela cultura do jeitinho, do que você queira fazer, e aí começa a colocar pallets. E aí também você tem uma baita tecnologia que se você não performa e não vê o que está acontecendo, tem uma Ferrari que você não sabe que vai fundir o motor porque não está olhando a temperatura do óleo, certo? E hoje já há, nesses veículos, caras que com inteligência artificial estão vendo a temperatura e avisando, certo? Nem sequer você tem que estar olhando o óleo, certo? Ou seja, o pneu baixou o ar. Eu aluguei um carro recentemente, o pneu baixou o ar, aí me prendeu uma luz, tem pouca ar no pneu. Puta cara, eu antes de viajar eu passava e controlava todos os pneus, agora não preciso mais, porque ele me vai avisar se o pneu realmente está com menos ou não. Isso é o 4.0. Certo? E se eu não uso toda essa tecnologia, por mais que tenha um carro 0 km, ele não é 4.0. Certo? Então a gente tem uma série de dashboard, a gente está trabalhando agora com inteligência artificial, é uma coisa que a gente não fazia. O Big Data existe lá.
Então a gente tem que plugar agora inteligência artificial, estamos plugando inteligência artificial no Hub e no CD São Paulo, e depois vamos fazer para o resto dos CDs. Estamos plugando inteligência artificial no balanceamento da linha. Como vocês viram, a gente tem um processo de balanceamento de linha. O que significa? Aquele que é alto giro, eu tenho que colocar nas estações de alto giro. Aquele de baixo giro, eu tenho que colocar de baixo giro. E isso, cada revista, ele muda. Porque se eu pego um produto que hoje está em preço cheio e na próxima revista eu vou dar 40% de desconto, ele vira alto giro. Mas o mês passado era baixo giro. Então eu tenho que mudar ele de estação de baixo giro para uma de alta. E isso faz em tempo real. Então isso se chama balanceamento e tem que mover o produto. Normalmente eu mudo automaticamente. Você tem o sistema e fala, olha, esse produto tem que mudar para aqui e eu mudo. Tem um sistema, outra vez, supervisório de mantenimento, como falei antes, tenho IoT, tenho sensores nos motores para poder ver se esses motores estão parando ou não estão parando, ou se tem algum problema. Aqui simplesmente são exemplos. E aqui uma coisa interessante. A gente está testando, eu vou explicar, desculpa que eu não esqueci de trazer esse vídeo. A gente acredita assim, que a gente no futuro vai ter que ter linhas de picking em grandes centros urbanos. Por lo tanto, se vai ter linha de picking em grandes centros urbanos, eu não vou poder ter essas megas estruturas como tenho hoje. Então a gente está testando realidade aumentada para fazer picking. O que significa? Eu ter um óculos, onde eu consiga ver minha lista de picking dentro do óculos e ele me traga a sequência. E hoje estamos testando dentro do abastecimento das lojas e ele no óculos aparece, vou começar a tarefa de picking da loja de Iguatemi. Ele diz, olha, está precisando 2 produtos de perfume essencial. Aparece no óculos. E uma seta me vai indicando aonde está o produto. Ele me leva à prateleira onde está o produto. E quando eu chego na prateleira, eu enfrento o óculos, vejo o código de barras, dá o clique no código de barras e eu coloco na caixa. Então, esse tipo de tecnologia, a diferença do que vi aqui, que tem uma infra enorme, eu consigo simplesmente com óculos sair fazendo picking. Porque antigamente esse picking se fazia com um picking list, certo? Antes de toda essa tecnologia, a tecnologia era uma lista de produtos que você ia tildando. Então, assim, a gente acredita que essa tecnologia de realidade aumentada pode trazer um diferencial em um curto prazo para poder ter CDs pequenos. Então, assim, eu poderia ter um CD menor que esta sala, onde eu tendria, nesse lugar, o estoque, aqui tendria 20 prateleiras e com óculos entro e começo a colocar os produtos e termino colocando o pedido para a consultora. Inclusive, até a consultora poderia vir a esse lugar e eu faria o picking na hora, em 5 minutos. Então, a gente está testando essa... Desculpa que não trouxe o vídeo. A gente também tem uma central de experiência consultora, que é uma central que permite monitorar exatamente o que está acontecendo em toda a operação. É uma macro central, onde você consiga entender o que está acontecendo no centro de distribuição, o que está acontecendo na captação. Então, essas linhas bolas verdes estão falando, estão tantas consultoras conectadas e está tudo ok. No mesmo sentido, tem o centro de distribuição. Tem tantos pedidos sendo processados e está tudo ok. Aqui, vocês não vão saber muito, mas aqui tem a performance de cada CD, certo? E aí tem toda essa informação onde você consegue controlar. Outra coisa interessante que a gente implementou, se está cortando um produto na Bahia, está cortando essencial. Lá na Bahia tomam banho com essencial, não sei o que faz com essencial, vende para cacete. Aí eu tenho essencial, está cortando. E eu consigo que... Desculpa que eu falo mal em português, vende muito, certo? Vende muita coisa, é uma coisa interessante. Bom, aí o que acontece? Aí eu sei que tenho que sair para entregar na Bahia esse perfume, mas o que está faltando é a tampa. Então essa central aqui se conecta com o planejamento e avisa a minha logística da fábrica que está por chegar um caminhão de tampas. Normalmente o que acontecia? O cara da fábrica, o meu cara de logística, chegava e falava, mas esse caminhão de tampas, ele chegou tarde, perdeu a janela. Então o cara vai ficar para amanhã. E ele não sabe que está cortando o essencial em um CD. Então o que faz esta central? Fala, olha, não importa que perdeu a janela, essa tampa tem que entrar, é crítico. Então tira o cara que chegou na janela certa e descarga a tampa. Então a tampa entra diretamente na fábrica, fabrica, automaticamente se comunica com a fábrica, a tampa entrou, foi aprovada por qualidade, a fábrica se prepara, faz o setup, fabrica e no dia seguinte está embarcando para a Bahia.
Então, essa é a capacidade que a gente tem de poder ver a linha completa dentro da operação. Também tem aqui um painel, não vou falar aqui, que é a área comercial. Então, como as áreas comerciais estão vendendo. Então, essa central de experiência cobre todo, cobre supply chain, sistemas e a área comercial. O que estava falando lá, monitoramento de CDs, certo? Pedidos atrasados por CD. Aqui tem, por exemplo, agora estamos no cut-off. Todo mundo sabe o que é cut-off? Não. Cut-off é fechamento do trimestre. O gerente geral fica nervoso. Se não vai vender este trimestre, vai vender o próximo. Mas aí o mercado vê o trimestre. Então eu tenho que enfiar todo o que eu consigo. Não, eu tenho que colocar a venda toda neste trimestre. Então eu tenho um processo de cut-off super crítico. Estamos entrando nesse processo de cut-off. Então, como consigo conseguir trazer mais venda para este trimestre, que é o fechamento, que me permite dar para o mercado uma mensagem de que vendi tanto nesse trimestre que estou bem com as metas. Certo? O que falamos aqui, isso aqui é o INA. Então, o que você está vendo aqui é a falta de produto. Então, assim, o CD de Belém está com 0,12, o CD da Bahia 0,43. Os caras tiraram uma foto em um momento lindo. Normalmente está acima de 1 isso aqui. Mas aqui está 0,99. Isso significa que cada 10 produtos está faltando 9. E isso é super importante, porque se a consultora não tem um produto, ela não fecha pedido. E a consultora ganha 30% de cada pedido. Então, o que ela fala é a leite de meus filhos, é a comida de meus filhos. Então, se a gente não consegue entregar 100% dos produtos, temos um problema. Bom, aqui tem outros indicadores que não são da área de distribuição. Bloqueio por qualidade, então, se bloqueio, tenho que actuar rapidamente. Estes são indicadores mais da central de monitoramento. Monitoramento de cortes e bloqueios de revistas. Para o caso de revista, também tenho que ter revista para entregar, porque se não tem revista, a consultora não vende. Mesmo que já a gente tenha meios de revista digital, a maioria das consultoras querem a revista física. E isso, beleza? Então, tem meu e-mail aqui. E obrigado a Luiz que deu o convite, e eu maluco que vim aqui até o outro lado da cidade. E podem perguntar o que vocês quiserem. Para continuar. Obrigado. Nestor, muito obrigado. Foi um prazer ouvir sua apresentação. Ele vai ficar conosco agora para participar, então, da sessão de perguntas. E nós também adotamos a estratégia de 4.0, que é uma maior agilidade e eficiência nas perguntas, que poderão ser encaminhadas pelo Twitter da ESEG, basta nos seguir e então encaminhá-las pelo Twitter. O endereço do Twitter da ESEG é ESEG_oficial. Nós convidamos agora para subir ao palco e participar dessa sessão de perguntas o professor doutor João Ferreira Neto. João possui doutorado em Engenharia Naval e Oceânica e mestrado em Engenharia de Sistemas Logísticos. Tem formação em Engenharia Naval e desenvolve projetos, pesquisas e estudos nas áreas de logística de transportes, terminais portuários, transporte marítimo e indústria naval. Atualmente coordena o CILIP, Centro de Inovação em Logística e Infraestrutura Portuária. Convidamos também o professor doutor José Roberto do Rego. José Roberto é doutor em Engenharia de Produção e mestre em Administração de Empresas. Possui MBA executivo e especialização em comércio exterior e formação em engenharia de produção. Tem experiência na área de engenharia de produção, atuando principalmente nos seguintes temas: gestão de estoques, logística e gestão da cadeia de suprimentos. E para receber as perguntas da plateia e compartilhar com nossos convidados, convidamos o nosso ex-aluno Luiz Felipe Rocha. Luiz Felipe é formado em Engenharia de Produção e trabalha atualmente na Natura, ao lado do Nestor. Nós vamos então às perguntas. Felipe, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom,
Professores, querem iniciar a rodada de perguntas? Ou podemos seguir para a plateia? Então, boa noite a todos. Obrigado, Nestor, pela sua palestra. Muito legal você compartilhar um pouco do que está acontecendo lá na Natura. Na verdade, eu tenho duas perguntas em uma. Você comentou aí algo que me chamou bastante atenção, que você falou um pouco sobre a cabotagem. E a gente sabe que a Natura tem toda uma preocupação com sustentabilidade, com operações mais sustentáveis, e para ter operações mais sustentáveis, tudo isso passa também pelo transporte, pelas atividades de transporte. Eu queria que você falasse um pouco de que forma o transporte está enquadrado, encaixado dentro desses aspectos da logística 4.0, e também falasse um pouco sobre esses desafios que você comentou, sobre a dificuldade de se utilizar a cabotagem, por que esse modal, no caso o modal marítimo, não é tão utilizado. E quando a gente pensa no potencial que tem de utilização disso no Brasil, ele está bem marginalizado em relação a esse potencial. Realmente a multimodalidade dentro do Brasil é um desafio. Quando a gente começou a cabotagem, uns 3 anos atrás, eu estava na área de planejamento e eu era responsável por o INA. Então era um medo enorme, porque uma coisa que eu sempre estava preocupado de não ter mercadoria no cabotagem e depois estar faltando no CD, seria o fim do mundo. Quando a gente começou, lá numa época meio maluca, a gente demorava 15 dias para chegar à mercadoria. Então a gente começou com as estratégias. As estratégias são as datas. Então, uma data de Natal, a gente começa já a abastecer os CDs com antecipação. Então, falava, vamos mandar cabotagem com 15 dias de antecipação. E a gente começou nesse desafio e começou a buscar como melhorar. Eu acho que hoje demora 6, 7 ou 10 dias, dependendo se é em Salvador, no Porto de Suape ou em Belém. E a gente foi assim, mas tem que ter uma vontade muito grande. Eu lembro de haver dado uma entrevista para Valor. Falei, por que você faz cabotagem? Porque a gente tem vontade de fazer. Então, assim, quem começa demorando 15, 20 dias, desiste. Falei, esse negócio não funciona. Como você tem uma meta de CO2 e tem um propósito, etc, 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 você começa a dizer, puta, tem que dar certo. E estamos nesse desafio também com o ferrocarril. E não tem ferrocarril para o Nordeste. Então, a gente está buscando empresas, saber que se dá para fazer, levar, etc, etc. Por que também a gente começou com o ferrocarril? Uma coisa interessante. O cabotagem, que nós éramos os únicos que usávamos, virou a roda de auxílio, está todo mundo, ajuda, o caminho alternativo, para a greve dos caminhoneiros. Tinha o frete mínimo, e o cabotagem não tinha frete mínimo. E passado a greve, passou uns 15, 20 dias, o porto de Belém estourou. E a gente falou, o que aconteceu que a gente não estava vendo isso? E que todo mundo começou a mandar por cabotagem, porque o cabotagem não tinha problema de frete mínimo. Então a gente falou, puta, tem que buscar outra alternativa, tem que buscar ferrocarril, vamos buscar outra coisa, porque está todo mundo indo para a cabotagem. Mas nós que começamos a desenvolver esse processo, então hoje, um CD de Bahia que eu chego em carreta em 4, 5 dias, eu mando por cabotagem. E é um risco, mas eu mando 20%, em alguns casos no máximo, 20%, acho que 20%, chegamos a mandar 30% do total da carga. E também tem um negócio de restringir o frete aéreo, porque você é medido no frete aéreo e só se manda frete aéreo aquilo que você precisa, certo? Então, a tua pergunta é um desafio. Falando da entrega na consultora, a gente tem um modelo de fomentar o uso de... Tem uma área dentro da Natura, que a gente discute muito com eles, que eles têm a metodologia de medir. E a gente discute muitas vezes porque não concorda, mas eles têm como um cofre de 4 chaves que eles medem a emissão de CO2. Se é um avião, que tipo de avião, e eles falam, por exemplo, o gás, ele tem menos consumo de CO2. Então a gente fomenta os transportadores a conversão em gás. Então tem uma ajuda para o motorista que se quer convertir a gás. A gente tem carros elétricos, só que o carro elétrico é muito caro. Mas grandes companhias, a gente tem aqui em São Paulo 2 carros elétricos, tem em outra operação também 2 ou 3, mas ainda é muito caro. Mas a gente sempre está procurando. A gente tem feito testes de entrega em bicicleta. A gente está fazendo agora um menu e dentro do menu vai colocar uma alternativa de entrega ecológica.
Então você vai poder ter uma entrega rápida em 24 horas, e se você é um cara que você tem um intrínseco, coloca entrega ecológica, então provavelmente entrega em bicicleta, certo? Isso nas grandes cidades. Então a gente sempre tem um cuidado de ter essa linha buscando alternativas. Como historicamente o supply chain, eu tenho mais de 50 anos, então historicamente fui criado para reduzir custo. Então toda a gente fala reduzir um custo, capital, reduzir um custo. Quando entra na Natura, é super bacana porque aquele mesmo sesgo que você tem de redução de custo, que não perdes, tem redução de custo, tem para o impacto ambiental. Então vamos reduzir o impacto ambiental, vamos reduzir o impacto ambiental, vamos reduzir o impacto ambiental. E chega tanto intrínseco, vou contar uma história que minha mãe, eu sou filho único, então minha mãe me marca. Minha mãe me falou, você filho está maluco. Eu fui na costa, acho que fui em Maresias ou em Juqueí, e eu pensei a juntar o lixo reciclável. Junto o lixo reciclável faz tempo, e a Natura fomentou muito juntar o lixo reciclável. Quando fui a jogar, terminou, tive uma semana no fim do ano, quando terminou, eu falava, vou jogar o lixo reciclável. O cara falou, não, joga tudo junto. Como assim? Aqui a gente não tem coleta seletiva. Aí eu peguei a caixa e coloquei no carro e trouxe para São Paulo. Minha mãe mirou e falou, você está maluco? Mas você começa a criar uma cultura que você leva até o dia a dia. Até o conceito, digo esse exemplo como outros exemplos, o conceito de você falar, puta, eu não vou deixar, eu juntei esse lixo, eu vou deixar que fique na praia, fique o lixo. Então você começa a ter um propósito que vai além do que é a Natura. Obrigado pelo convite aqui. Nestor, uma curiosidade, eu queria entender também. Quando eu visitei a Natura já faz um bom tempo, eu lembro que na fábrica lá de Cajamar vocês tinham, acho que ainda tem, um depósito grande também, que tinha lá transelevadores, né? Como é que vocês fazem esse dimensionamento aí entre os estoques da fábrica, do hub? E, pelo que eu entendi, o grande estoque está no hub. Mas como é que é esse dimensionamento entre o que vai ficar na fábrica, o que vai ficar no hub, o que vai ficar nos CDs e essas filiais? Como é que funciona isso? Bom, primeiro, queria avisar que tudo isso que vocês estão vendo está aberto para visita. Menos que vocês sejam de Boticário ou de algum outro concorrente. Mas eles fazem mas todos os lugares, eles estão preparados para visita. Então, se vocês querem visitar, eu não trouxe, o Luiz pode passar depois para vocês, o site onde você cadastra a visita. Então, eu vou lá, somos da universidade tal e queremos visitar. Característica tanto da Avon e da Natura, e Boticário, não sei porque começou, é que a gente faz a fábrica para visitar e o centro de distribuição para visitar. Porque a maior alegria da consultora é visitar a fábrica. Então a gente coloca vidros, você tem um corredor que olha, o CD também você consegue olhar de cima todo o CD, o funcionamento do CD, recorre, e tem uma pessoa com um microfone que vai explicando. Então está aberto para visitação, deixo essa dica para vocês. Se cadastra aí, vai demorar 1 mês, 2 meses, dependendo da fila, e aí você vai poder visitar o CD. Mas, sendo a tua pergunta, nós temos em Cajamar 40.000 posições em um armazém vertical. Também sai automático, é que eu não foquei na fábrica, tem um carrossel que sai da fábrica e entra dentro do armazém vertical. Antigamente, o centro de distribuição de São Paulo estava em Cajamar. Se alguma vez você visitou, estava lá. O que aconteceu? Dado o planeamento estratégico do crescimento, a gente decidiu, naquele momento, sair de Cajamar e possivelmente ampliar a fábrica. Não tudo deu certo porque o Brasil começou a cair. Então, hoje, provavelmente, todo esse espaço não está ocupado por fábrica, mas a ideia é que a fábrica ampliara. E aí a gente criou o CD São Paulo no NASP, que é perto da Marginal. E foi um estudo que foi feito para ampliar o espaço dentro da fábrica. Hoje, as 40.000 posições, a gente deve ter umas 35, é tudo matéria-prima. Lá não tem produto acabado mais. Antes tinha produto acabado e tinha armazéns externos. Então, assim, essa fábrica foi feita há 10 anos, foi feita para ter produto acabado e matéria-prima, mas foi crescendo, crescendo, crescendo e cada planeamento estratégico foi vendo. Aí a gente começou a alugar. Na época que eu entrei em 2010, alugava como operador logístico. Então, o Hub trouxe para reemplaçar esse operador logístico e foi desenhado para o crescimento dos próximos anos. Não todo aquilo que foi desenhado em 2012, 2013, a gente cresceu por toda a crise que viveu. Graças a Deus, agora a gente está começando de novo, mas as taxas que tinha nos últimos anos não cresceu. Mas foi feito com esse intuito. Então, hoje tem matéria-prima, desculpa, e todo o produto acabado
sai para o hub. E esse dimensionamento é feito hoje mesmo, a gente tem chama comitê de capacitação. Depois que a gente sai do planeamento estratégico, faz um comitê de capacitação onde olha, primeiro, que capacidades preciso na fábrica, preciso linhas novas, preciso algum outro equipamento secundário de ar comprimido, tenho suficiente ar comprimido, etc, etc. Aí vou para posições pallet, aí vou para os CDs, o CD vai ser capacitado em 3 turnos, 2 turnos, e aí vou para a filial. Aí vou para a filial para falar, olha, vou precisar em tal filial, tantos carros, etc, etc. Normalmente a gente faz 2 capacitações no ano. E antes era muito mais crítico, quando a gente crescia dígitos enormes, antes de 2012, a gente que tem essa capacitação permanente porque tinha muita restrição. Hoje está um pouco mais tranquilo porque o crescimento não é tão astronômico, mas a gente começou já a ter restrições porque está crescendo. Nos últimos 2 anos começamos a ter boas vendas. Então, a partir do planeamento estratégico, vem uma capacitação, a mais importante é em janeiro, que vem do orçamento anual, e tem outra em julho, onde a gente vê todas essas restrições e capacita e começa a olhar esse tipo de coisa. Bom, vamos às perguntas da plateia. Qual a principal vantagem competitiva de ter um hub ao invés de distribuir direto para os CDs? Para o professor ou para mim? Para você, Néstor. O professor podia responder essa, hein? Pode ou não quer? Pode compartilhar a pergunta, então. Vamos lá. Por que a gente tem um hub e não tem uns CDs? Porque você não sabe o que vai vender em cada CD. Você tem uma estimativa. Então é melhor você ter um buffer de estoque centralizado e distribuir em função da venda. A gente tem um processo de planejamento que toda quarta-feira carga uma tendência. Então eu estou vendo a sensibilidade do mercado. E aí você tem uma tendência que você vai ver aonde você vai mandar o produto. Então, por exemplo, a promoção de Essencial está bombando na Bahia e está quebrando em Porto Alegre. Se você fosse mandado todo para os CDs, seria um inferno astral trazer da Bahia e mandar para Porto Alegre. Como você tem um estoque aqui no hub, super legal, certo? Tem tempo ou está com pouco tempo? Está com o tempo um pouco apertado, mas... Tá bom, porque senão conto a história do batom azul, que todo mundo gosta desse. Fica para o final. Beleza. Bom, agora uma pergunta do Twitter. Como você vê o papel futuro dos drones na distribuição de produtos Natura? Bom, eu acho que a gente testou mas testou drones. A gente está testando drones agora para fazer inventário nos CDs que não tem inventário online, para poder não necessariamente subir lá e fazer inventário de um pallet ou de 0 pallet. Está testando com uma startup o drone. E a gente parou um pouco da entrega com drones, porque eu acho que também a Amazon parou um pouco, porque é bastante complexo, e tem uma legislação que pode perturbar esse negócio. Então, a gente tentou testar, e hoje creio que todo o mercado parou um pouco com essa história do drone. Eu acho que tem que analisar e ver. Hoje tem, eu diria assim, vou falar por minha experiência particular, tem tanta coisa para fazer antes do drone, que o drone está lá no final. Então, assim, tem tanta coisa básica que a gente pode fazer, que a gente não está tão preocupado hoje do teste do drone. Não sei se alguém queria comentar. Bom, e a última. Quais as maiores dificuldades na distribuição de produtos Natura? A maior? Dificuldade... Essa você pode responder, não? Qual é a maior dificuldade? Eu acho que hoje... Ter um diretor argentino. Eu acho que hoje, dado a nossa malha de distribuição, a falta de infraestrutura brasileira e falta de ferrovias e tudo mais, complica bastante, né? Além disso, a questão de imposto torna a nossa malha mais complexa. E aí, acredito que isso contribua. Eu acho que todo mundo sofre, primeiro com inestabilidade, greves. Estão falando que querem fazer outra greve. Não se sabe se é o periodista, o jornalista que está colocando a greve, porque nos grupos de caminhoneiros não vejo a greve, eu estou monitorando isso. Então, inestabilidade é um grande fator. É um grande fator a infra do Brasil. Eu vou contar uma anedota. Eu cheguei ao Brasil a primeira vez no ano 99 e eu montei um CD na Clorox. Eu estava na Aricanduva,
Nessa época eu não sabia onde ficava Aricanduva, para mim ficava no fim do mundo. Mas agora eu sei, é um lugar lindo, legal. Aí tem a fábrica, e eu montei um CD em Alphaville. E eu falava, eu morria de medo da Marginal. Eu falava para os caras que trabalhavam, puta, se trava a Marginal, nessa época chovia, alagava e parava a Marginal, vai parar a operação. Ele me disse, chefe, não se preocupe, que estão fazendo Rodanel. E já daqui a pouco o Rodanel vai estar pronto. Aí eu me fui a morar nos Estados Unidos, voltei, vim a trabalhar para a Avon, falei, cadê o Rodanel? Puta, nem a metade está feito. E hoje já está terminado. No ano 99 me prometiam o Rodanel. Então, assim, a infra é super problemática para nós que estamos em logística. Suma isso inestabilidade, suma isso posto fiscal, com todos os problemas do posto fiscal, é um baita desafio. Por isso, quando um argentino, um brasileiro faz logística aqui e vai para os Estados Unidos, é um craque. Porque lá é moleza. Fazer logística lá é moleza. Entendeu? Aí o cara tem uma neve e já fica assustado. Oi, neve. A gente entrega com água aqui no joelho. Quem está falando da neve? Qual é o problema? Então, essa é a grande diferença que a gente aprende aqui na marra. Certo? Finalizamos. Obrigado. Muito obrigado, gente. Luiz, obrigado pela sua participação. Nós desejamos mais sucesso na sua trajetória e também que você possa nos visitar mais aqui na ESEG. Muito obrigado. Bem, pessoal, nem todas as perguntas puderam ser respondidas, mas com certeza nós pudemos refletir e adquirir muitas informações sobre o tema Logística 4.0. Mas antes de encerrarmos, nós temos uma premiação que eu acredito que é muito aguardada pelos alunos, que é o de reconhecimento de melhor projeto da disciplina de projeto de produtos do segundo semestre de 2018. Para a realização da premiação, nós convidamos ao palco o professor doutor Flávio D'Angelo, responsável pela disciplina. Eu vou pedir ao professor que nos fale um pouco sobre esse prêmio e a respeito dos projetos premiados também. Professor. Boa noite a todos. Todo semestre, um grupo de alunos é desafiado a criar um produto inovador, mas não apenas criar o conceito, mas fazer todo o desenvolvimento, segundo as boas técnicas, e construir o produto funcionando, não apenas um protótipo simbólico, mas uma coisa que funcione e que exerça o que se propõe. Esse trabalho tinha sempre um grande desafio, que era fazer o protótipo, que foi facilitado muito nos últimos semestres, quando a gente implantou o LIT. Passamos até um laboratório em que a gente consegue fazer quase tudo ainda não dá, mas quase a gente está perto, e a gente consegue todo semestre uma quantidade muito boa de trabalhos. Normalmente são escolhidos 1, 2, já tivemos o caso de 3 trabalhos premiados. O trabalho ele é premiado porque ele é uma boa ideia, porque a execução foi muito bem feita e a documentação gerada foi compatível com as técnicas aplicadas na indústria. O semestre passado, todo semestre, a própria turma escolhe o tema que vai ser desenvolvido. O semestre passado, o pessoal escolheu algum objeto, algum produto relativo a pets, que ajudasse, de alguma forma, a se cuidar de cães e gatos, de outros pets, eventualmente, e foram feitos 2 trabalhos, um destinado para cachorros, que era uma cama que fazia tanto aquecimento quanto a resfriação, acho que não existe esse termo, um ambiente confortável para o cachorro, tanto no verão quanto no inverno, e o segundo foi um destinado a gatos, e esse destinado a gatos, particularmente, ele foi escolhido muito pelo sucesso que teve entre os usuários, e no caso os gatos mesmo. Eles tiveram
os filmes que foram feitos mostraram que os gatos adoraram. Bom, se os gatos adoraram, quem sou eu para falar contra o produto? Então, a gente agora gostaria de chamar os grupos que vão receber o prêmio da ESEG. Bem, chamamos então para receber o prêmio os alunos Afonso Moraes, Dylan De Rico e Guilherme Macena, que foram os desenvolvedores do produto Cão Minhada. Venho aqui ao palco, então, receber o certificado e o prêmio. Tendo o prêmio também. Fazer uma fotinha oficial aqui, né, com o professor. Isso, com certificado na mão. Isso, joia. Obrigado, parabéns mais uma vez. E agora, para receber o prêmio pelo desenvolvimento do produto 4Cats, convidamos os alunos Caroline Alves, Catarina Bernardes, Júlia Andrade e Ramon Lopes. Fiquem por aqui já para a foto oficial também. Agradecemos ao professor Flávio pelo projeto e também aos alunos premiados pelo desenvolvimento desses dois projetos. Bem, pessoal, além de nos presentear com muita informação, o Nestor Felpe trouxe alguns brindes da Natura. Eu acredito que na entrada todos receberam um número, e é esse número que nós vamos usar para sortear os brindes da Natura. Acho que eu tenho a caixa aqui com os números. Eu vou pedir ajuda dos professores e também do Nestor, tá bom? Para fazer o sorteio. Nestor, você pode tirar o primeiro número então, por favor? Aqui está a caixa com os números. Nestor, por favor. 823. 823. Vale somente para se estiver aqui. Está aí, sim? Por favor, vem aqui até o palco. Pegar o seu brinde. Pessoal, vocês podem bater palmas para quem está ganhando também, hein? Professor João, pode nos ajudar também, por favor? Obrigado. 828. Agora o número 828. 828. Alguém? Sim? Obrigado. Olha, vou misturar mais aqui para ver. Atenção. 774. Número 774. 774. Alguém? Obrigado. Quantos mais tem? Obrigado. Obrigado, professor. Vou convidar agora a professora Silvia Boarim, coordenadora acadêmica da ESEG, para tirar um número também.
Número 780. 780, está presente? Sim. Venha receber seu brinde também. Obrigado, professora. Ah, é? Tá, beleza. Ela tirou mais um número que é para ver se vem uma menina agora, hein? Número 821. 821. Não está? Não? 821 não mesmo? Vamos ao próximo número, hein? Número 787. 787. Sim, lá na ponta. Ótimo. Olha, mais um menino, hein? Falta mais um, somente. É? Tá. Parabéns. Mais uma foto. Luiz, eu vou te chamar agora aqui para fazer o sorteio, para ver se você dá sorte agora para sortear uma menina. Número 695. 695. Mais um. Pessoal, eu gostaria de pedir que vocês todos preencham e entreguem a nossa pesquisa de satisfação. Vocês receberam na entrada também. E eu gostaria de agradecer novamente ao nosso palestrante, o Nestor, por sua palestra e também pela participação dos professores João Ferreira Neto e João Roberto do Rego, assim como o nosso ex-aluno Luiz Felipe Rocha. Nós chegamos ao final do evento, desejamos um semestre repleto de novos aprendizados, com muita dedicação e energia, e eu tenho um recado para vocês ainda. As aulas de hoje, elas ainda continuam, então vamos todos subir para as salas de aula, que elas terão continuidade lá em cima. Então, obrigado mais uma vez, até a próxima e uma boa noite.